Olá, está no ar o Saúde em Foco, um programa que esclarece dúvidas sobre diferentes assuntos, além de trazer dicas simples para você ter mais qualidade de vida. Você conhece os benefícios da terapia ocupacional para pacientes que sofrem acidente vascular encefálico? Na Dica de Saúde, veja como o tratamento pode ser realizado em casa e auxiliar na reabilitação para tarefas do dia a dia. Olá, pessoal! A dica de hoje é sobre a reabilitação, promoção e prevenção em saúde. Nós temos aqui hoje um caso de um acidente vascular encefálico. Nós fazemos tratamento aqui na clínica, mas a orientação que a gente dá em casa é com coisas simples, porque na clínica a gente tem alguns materiais, né, que para adquiri-los às vezes é oneroso, mas em casa o paciente pode usar, por exemplo, para trabalhar pinça, amplitude de movimento, força, resistência, tudo em busca de funções, porque na verdade a terapia ocupacional trabalha com a ocupação, com o fazer humano. Enfim, ela vai estar reabilitando ou habilitando essa pessoa a fazer as suas atividades do cotidiano, ou seja, no banho, no vestuário, na alimentação. Às vezes o paciente tem muita dificuldade. Nosso paciente de hoje, ele não tem essa dificuldade. A dificuldade dele é motora e ele é hemiparético, então nós orientamos assim, ó, trabalhar com a pinça, a gente coloca em casa assim pode ser um fio esses de estender roupa, a gente pode colocar de uma cadeira a outra e ali ele então pegar prendedor de roupa e ir fazendo esse trabalho, né? E pode ser que ele coloque um lugar mais alto um pouquinho e ele vai fazendo esse movimento. Outra questão, ele pode, inclusive, pegar uma camisa, colocar em cima da mesa essa camisa e abrindo e fechando o botão. Zíper para calça, cordão de calçado também, de tênis, fica amarrando. A gente treina aqui e ele vai para casa para dar continuidade nesse treinamento. E outras atividades simples, a gente coloca, por exemplo, para ele não escapar o sabonete, a gente pode fazer uma adaptação para ele aqui, ele leva para casa, né? E outras com termoplástico, que nós fazemos aqui na clínica, quando necessário. Quando ele precisa, né, para melhorar o posicionamento da mão, a gente também confecciona aqui, o paciente vai para casa, faz o uso e a gente vai orientando. Cada dia que ele vem, ele leva as orientações, ele vai se fortalecendo, vai conseguindo fazer as suas atividades de uma forma mais tranquila e de forma mais prática possível. Já ouviu falar sobre as práticas integrativas e complementares? Elas podem ser aliadas ao cuidado médico convencional para o tratamento de doenças que envolvem o corpo, a mente e o espírito. Saiba mais no Questão Saúde. Olá, quem está aqui conosco hoje é a professora Sheila Nedel, aqui do curso de Fisioterapia do Centro Universitário Franciscano, para tratar assuntos sobre as práticas integrativas e complementares. Professora, muito obrigada pela sua participação. E eu começo lhe perguntando o que são as práticas integrativas e complementares. Bom, as práticas integrativas complementares são, como o próprio nome diz, integrativas e complementares ao tratamento tradicional da nossa medicina tradicional aqui do nosso país. Então, são diferentes técnicas que a gente utiliza dentro de todas as áreas da saúde, elas podem ser utilizadas, mas nós da fisioterapia hoje já temos um decreto-lei que nos permite utilizar essas práticas integrativas. Então, por isso que já na formação do acadêmico tem uma disciplina dentro da graduação chamada de práticas integrativas complementares. Dentre essas práticas, professor, existe as pedras quentes, né? Isso. Como que funciona e quais são os benefícios dessa prática? Bom, a terapia com as pedras quentes, então, é uma das terapias dentro das práticas integrativas complementares que utiliza de pedras, que a gente chama de pedras preciosas, que o pessoal conhece como quartzo rosa, quartzo branco, as ágatas, e as pedras não preciosas, que são as pedras de rio ou as pedras vulcânicas. E essas pedras, elas são aquecidas num recipiente, são aquecidas numa temperatura agradável, para a gente fazer depois delas aquecidas a massagem, geralmente na região das costas, com o objetivo de relaxar, diminuir a tensão desse paciente, que hoje em dia o pessoal geralmente, por trabalhar demais, fica com uma tensão bastante grande, então a gente tenta diminuir essa tensão, além de trabalhar o alívio de dores, problemas articulares, fibromialgia, ela tem um resultado muito importante, muito interessante.
Reflexologia, como que ela funciona e quando que ela é indicada para qual paciente? Tá. Todas as terapias integrativas complementares, elas, como são integrativas e complementares, elas podem ser indicadas para todos os pacientes. Existem algumas contraindicações absolutas, né, como qualquer terapia, não só a terapia integrativa, mas as terapias da fisioterapia, de outras terapias, que é paciente com febre, pacientes com problemas vasculares graves, hipertensão arterial descontrolada, entre outras alterações que têm contraindicação. Fora essas contraindicações absolutas, ela é indicada para tudo. A reflexologia é uma massagem que a gente faz, uma massagem específica nos pés, através que a gente chama de acupressão. Então, são pressões em pontos específicos dos pés que vão estar estimulando órgãos, vísceras e estruturas corporal. Então, depois a gente vai fazer uma prática para mostrar para vocês que tem regiões específicas do pé que representam o coração, representam a coluna, representa o fígado e assim sucessivamente. É um mapa do nosso corpo na sola dos pés. É fantástico. A cronoterapia é das cores, né, professora? Isso. A cromoterapia a gente utiliza muito e a gente usa muito no nosso dia a dia. Cada cor tem um tipo de vibração, tem uma energia que ela emana. Então, basicamente, nós temos as cores quentes, chamada de cores quentes, e as cores mais frias. Algumas são indicadas para ambientes de estudo, para ambientes de trabalho, outras para ambientes onde a gente quer relaxar, como, por exemplo, quarto, regiões de meditação. Mas a cor, mais ou menos, poderíamos dizer assim, que ela nos mostra como está o nosso humor. A gente consegue definir mais ou menos como está a pessoa naquele dia através da própria roupa que ela está usando. A nossa equipe foi às ruas para saber quais as principais dúvidas da população. Vamos acompanhar. Qual a origem da terapia com pedras quentes? Ela é milenária, ela vem desde a época das cavernas, onde os homens das cavernas, quando eles se lesionavam e tinham dores, eles pegavam as pedras, aqueciam na época no sol e depois trabalhavam sobre a pele, sobre as regiões onde eles tinham essas dores, fazendo fricção. Além disso, as pedras quentes, elas eram utilizadas dentro lá da pré-história como parte da técnica da acupuntura, que naquela época não existiam-se agulhas, então os homens utilizavam essas pedras pontiagudas para fazer a acupressão, né, para fazer a pressão em pontos específicos dentro da acupuntura. A acupuntura é dolorida? Não, a acupuntura não é dolorida, tem alguns pontos que eles podem estar um pouco mais sensíveis, então na hora da aplicação, da colocação dessas agulhas, se pode ter uma pequena sensibilidade, mas não chega a ser nada dolorido. Ela tem uma resposta muito boa à acupuntura e ela é indicada também para trabalhar dentro de muitas técnicas como coadjuvante, né, como complementar a muitas técnicas da medicina tradicional, da própria fisioterapia. Sobre a cromoterapia, eu tenho uma certa dificuldade para dormir de noite. Qual seria a cor mais adequada para o meu quarto? Então, eu costumo dizer que a gente usa a cromoterapia e está em tratamento da cromoterapia todos os dias da nossa vida, aonde a gente vai. Eu gosto de dar o exemplo, quando o dia está ensolarado, bonito, a gente costuma estar muito alegre e muito feliz. Quando passa muitos dias chovendo, a gente costuma dizer, nossa, não vejo a hora de vir o sol, porque o sol, o amarelo, é a cor da alegria, da jovialidade, é a cor muito indicada para quartos de estudo. Para o quarto de dormir, é muito indicado cores frias, cores mais clarinhas, como, por exemplo, uma cor muito indicada para o quarto é o azul clarinho, o branco, o próprio branco, o violeta, né? Nunca cores muito fortes, como, por exemplo, o vermelho. Se você quiser usar o vermelho no quarto, que você use apenas em alguns detalhes, jamais uma parede. As práticas integrativas são reconhecidas pela Organização Mundial da Saúde? Sim, as práticas integrativas, elas são reconhecidas pela Organização Mundial da Saúde. Aqui no nosso país, elas estão ainda num patamar inicial, mas já existem muitos trabalhos, inclusive científicos, sendo feitos, e elas já estão sendo indicadas nas unidades básicas de saúde. Tanto que dentro da fisioterapia agora já é uma normativa que se venha aos pouquinhos introduzindo essa disciplina de práticas integrativas, por a gente ter já do nosso CREFITO, né, digamos assim, o alvará, o reconhecimento para a gente utilizar essas práticas integrativas. Então, elas são sim reconhecidas e estão crescendo cada vez mais e vão crescer mais ainda, com certeza, no decorrer desses anos.
Como que acontece o encaminhamento das pessoas aqui para o laboratório de fisioterapia? Aqui na fisioterapia nós temos então o nosso projeto de práticas integrativas complementares, que durante esse semestre a gente está trabalhando especificamente com as pedras quentes. Ele ocorre todas as segundas-feiras, das 18 até mais ou menos as 19h30, 20 horas, e os pacientes interessados eles podem ligar aqui para o laboratório de fisioterapia, deixar os seus dados, o seu nome, a sua principal queixa, e a gente vai estar entrando em contato com eles, porque a gente tem muitos alunos que são adeptos às práticas integrativas como complemento da fisioterapia, então nós temos esse semestre muitos alunos, quase em torno de 25 a 30 alunos que estão aí trabalhando conosco para poder atender essa demanda de pacientes. Professora, muito obrigada pela tua participação. Eu que agradeço. E esse foi mais um Questão Saúde. Até a próxima. A aloe vera, popularmente chamada de babosa, é muito utilizada em produtos cosméticos. Mas no caso dos cabelos, será que a planta ajuda mesmo a hidratar os fios? E quando o assunto é maquiagem, será que os produtos preferidos das mulheres podem danificar a pele? Descubra agora na Dica de Saúde. A babosa as pessoas costumam usar para hidratar o couro cabeludo, hidratar os cabelos. Ela tem um efeito anti-inflamatório, a babosa ela pode hidratar, não vai fazer mal. Pode ser usada assim. A hidratação da pele é bem importante agora no inverno. A pele tende a ressecar com frio, com água quente, atrito com as roupas. Então, a hidratação é super importante. O ideal é logo após o banho. Se não consegue passar logo depois do banho, né, pode ser um outro horário. O importante é que passe o hidratante. Outra coisa, cuidar a temperatura do banho. O cabelo que é oleoso, ele vai ficar mais oleoso com a água quente. O cabelo seco vai ficar mais seco, e assim como o resto do corpo. A pele oleosa acaba ficando mais oleosa com água quente e a pele seca ficando mais seca. Então, assim, depois do banho, hidratar sempre o rosto. Se for uma pele oleosa, usar o hidratante de acordo, um hidratante que seja específico para a pele oleosa. A maquiagem, assim, é importante que a pessoa retire sempre antes de dormir, não passar o dia inteiro com a maquiagem e dormir com ela, e retirar sempre com um produto adequado ao tipo de pele. Lembrar que base as pessoas usam muito, as mulheres costumam usar muito, mesmo que ela tenha protetor solar, o protetor solar tem que ser repassado. Então as pessoas muitas vezes colocam de manhã cedo uma base que tem algum fator de proteção solar e não repassam durante o dia. Isso pode levar a pele a ficar manchada porque não foi repassado o protetor solar. Então é bem lembrar sempre, né? Protetor solar tem que ser repassado. Nós vamos para um breve intervalo e no próximo bloco vamos falar sobre a relação da alimentação com os sentimentos. Voltamos já. Estamos de volta com o programa Saúde em Foco. A relação do ser humano com os alimentos vai muito além do simples valor nutricional. A comida pode trazer lembranças afetivas e ser uma forma de reunir amigos e a família em torno da mesa, por exemplo. Para algumas pessoas, os alimentos são a alternativa para tentar suprir carências emocionais. Sobre esta relação da alimentação com os sentimentos, eu converso hoje com a professora do curso de Nutrição, Tereza Cristina, e também com o professor do curso de Psicologia, Felipe. Muito obrigada pela participação de vocês e sejam bem-vindos ao programa. Obrigado. Antes da gente começar o nosso bate-papo, eu convido vocês e o pessoal de casa também para assistir a uma reportagem sobre um painel Nutrição e Cinema, dos cursos de Nutrição e Jornalismo,
que mostra um pouquinho do que a gente vai discutir hoje. O Salão de Atos do Conjunto 1 se transformou em uma sala de cinema. O filme escolhido para a sessão foi o longa mexicano Como Água para Chocolate, produzido no ano de 1992 e com direção de Alfonso Aral. A exibição fez parte do painel Nutrição no Cinema, Alimentando a Cultura. Esta é a segunda vez que os cursos de nutrição e jornalismo se unem para propor uma atividade diferenciada aos estudantes. Nesta edição, uma novidade: alunos de outros cursos também puderam participar do encontro. Quem não é estudante de nutrição não necessariamente desenvolve esse lado, consegue perceber que a comida ela envolve todas as pessoas que estão ao redor da comida, sabe? Eu achei um filme muito sensível e eu acho que é a essência de tu perceber nas pequenas coisas, inclusive na culinária, mesmo que não seja algo que tu faz, de tu reconhecer o que isso causa no ambiente, nas pessoas que estão ao redor. Esse ano a gente abriu para todos os cursos da área da saúde, a procura foi bem grande. Eu tenho alunos inscritos da enfermagem, da medicina, né, da psicologia. Então acho que vem agregar e os alunos tendo um momento cultural com discussões vai ser importante para a formação de cada um deles, né? O longa mostra a história de um amor proibido e relaciona os momentos vivenciados pela personagem com o ato de cozinhar. Amores, de sabores, aí quando ela faz um bolo quando ela está chorando e todo mundo começa a chorar na festa. Então isso é te dar uma outra visão porque a culinária representa, não que a gente consiga fazer isso no dia a dia, mas para representar que cozinhar também é um ato de amor. Detalhes e sentimentos que envolvem a culinária e, por que não dizer, a todos os que assistiram ao filme. Quanto é importante, né, a gente estar fazendo aquilo com amor, porque quando a gente faz um preparo com amor, as pessoas elas vão compreender ao se alimentar daquilo, né, elas vão também estar sentindo o amor que a gente colocou naquela comida. Professora, essa é a segunda vez que vocês fazem este painel, né, Nutrição e Cinema, e por que desta vez abordar a relação da alimentação com os sentimentos? De fato, o nosso objetivo dentro desse programa que a gente faz todo ano tem a ver que o alimento, ele não é aquilo que você falou no início do programa, que não é só um valor nutricional, ele tem outras dimensões. E no caso dessa vez que esse filme, o ano passado nós passamos Os Sabores do Palácio, onde fala também sobre a elaboração de um alimento e o que aquilo causa para a pessoa, aquele alimento que ela vai ingerir, o sentimento que isso remete. E esse filme em especial, ele tem uma carga maior desse sentimento relacionado ao alimento. Então, o nosso objetivo em si, dentro desse painel que nós estamos promovendo, é fazer o aluno da nutrição compreender que o alimento ele não é algo cortado, algo único somente em valor nutricional, ele tem outras dimensões. E acho que a maior importância é que o aluno tenha essa visão. E não somente o nosso aluno, né? A professora Franceliane mesmo falou ali, o aluno da nutrição, o aluno da medicina que estava lá e o aluno do próprio jornalismo que estava lá. Então é a integração e verificar que o alimento é universal e que o alimento é vida. No filme, a personagem ela expressa os sentimentos dela durante o preparo da comida, inclusive quando está triste, ela chora, né? Mas tem também as pessoas que buscam um conforto na comida, na alimentação. O que leva muitas vezes as pessoas a terem essa busca, né? Quais são os sentimentos? O que a gente pode pensar quando a gente tem o ato da alimentação, quando a gente recebe o nosso alimento, quando a gente prepara. Existem desde questões que remetem a questões de memória, como talvez a gente tenha conversado antes até aqui um pouco da memória, do sentimento do que remete esse bolo quem fazia era minha avó, como era bom, saudades dela, esse bolo minha mãe faz, quando a gente se reunia na família, os amigos se encontram, enfim. Tem essa questão, né, da expressividade do que pode ser transmitido o sentimento. E também tem, eu acho que quando se pode aliar, né, esses bons momentos afetivos e ter o alimento como algo que faça essa parte... união, exato. Promova esse sentimento bom. Exato. Porque eu acredito, Felipe e Andressa, que o alimento em si, quando ele é feito dessa forma, quando se reúne
As lembranças são melhores. Até tem alguns estudos que colocam, né, Felipe, que as crianças cujos pais façam uma refeição em torno da mesa e conversem, são crianças mais maduras, mais seguras enquanto adultos. Então, é o alimento que causa isso? Não é a reunião e o alimento. Então, aquela fala, ou aquela palavra, ou aquela descrição do dia, ou aquele ouvir, está relacionado, né, Felipe? A criança que vê a mãe preparando alimento para servir para eles, quer dizer, e consegue ter um ambiente em que ela perceba que há o afeto, o carinho expresso nesse gesto. Sem falar que, então, simbolicamente a gente tem algo muito valioso que também se expressa e que a gente pode ver de uma forma concreta a expressão do afeto. E cozinhar é um ato de amor, né? Com certeza. Sim, ele não pode ser traduzido de forma diferente. Nós temos um escritor, um ensaísta americano que chama Michael Pollan, ele lançou um livro agora na Flip, o ano passado, e é o cozinhar. E ele retrata muito nesse livro a importância de se cozinhar. E não somente a mãe também cozinhar, mas a família elaborar o alimento. E aí o alimento tem um aroma, o alimento tem um sabor. E isso se traduz em amor, isso se traduz em sentimento. Isso que o Felipe falou de a gente lembrar de coisas bem simples. Você come alguma coisa, lembra daquele bolo que a sua mãe fez, ou aquele aroma, ou aquele cheiro de um bolo saindo do forno, ou até mesmo feijão cozido, um feijão, arroz cozido, um alimento simples. E quando a gente promove esse tipo de evento, onde esse alimento é expresso, nesse filme, por exemplo, né, como Água para Chocolate, ele é expresso, é muito, muito claro o valor que tem o alimento como vida, como ato de amor e também não tanto de... Eu nem falo de amor, né? Porque quando eu uso um alimento para... quando uma pessoa come em excesso, ela não está fazendo um ato de amor em si, assim. Aí ela vai comer sem medida. Então, o alimento, ele passa por esse... Se eu tiver consciência alimentar, o que eu acho que é o mais importante, né, em tudo isso, Felipe, é essa consciência alimentar. Então, esse alimento ele vai me remeter a lembranças afetivas boas, puras e únicas. Isso é até bom para a memória, né? Quando a gente sente um aroma e lembra daquilo, é muito bom para a memória. A senhora falou a questão das pessoas também que descontam, às vezes, na alimentação, né? Que comem em excesso. Também existem sentimentos que levam as pessoas a terem a compulsão alimentar. Quais seriam esses sentimentos e como que isso ocorre? Uma coisa faz parte da consciência, antes disso, saber, às vezes, quando a gente está com fome e quando a gente não está com fome. Isso já é um bom indício que evita muitas vezes que a gente vá daqui a pouco estar buscando em comer em excesso, suprir alguma coisa. Seria uma fome, essa de saber, é uma fome emocional, essa fome que você está falando de saber, a fome é uma fome fisiológica, né? Exato, que passa também por essa consciência do corpo, também tem isso é importante. Então, muitas vezes é como se tentasse resolver um problema de uma forma que não resolve. Ou seja, se eu estou com sede, eu vou beber água, se eu estou com fome, eu vou comer alguma coisa, mas daqui a pouco eu já tenho minha fome saciada, eu não consigo me dar conta disso e eu vou de uma forma, só que aí tem alguma confusão, às vezes, de algum sentimento, algo que impossibilita que a pessoa tenha uma consciência de saciedade, né? E daqui a pouco busque de uma forma compulsiva, causada muitas vezes normalmente por grande ansiedade, ou algo do tipo, a tentar suprir ou diminuir a ansiedade que ela pode estar passando por alguma outra circunstância da vida, né? Enfim, da história de vida. Então, isso teria que ser avaliado para ver o que levou a pessoa a buscar, a tentar se alimentar em excesso para suprir alguma coisa que não é o caso, não vai resolver. Professor, além da compulsão alimentar, quais seriam os outros transtornos que a gente tem aí nessa relação da alimentação com os sentimentos? Pois acho que todo transtorno alimentar, ele tem uma relação de cunho afetiva, que remete muitas vezes da história de vida de algumas experiências. Então, o organismo ele não está muito bem equacionado e sintonizado
Por exemplo, com essa questão da verificação, primeira coisa da consciência da fome, se tem ou não. Comportamento. Outra questão que vincula a pessoa tentar, de alguma forma, expressar ou comunicar alguma coisa de repente para as pessoas que ela tem um relacionamento afetivo, enfim, que ela de repente não consiga verbalizar ou ter consciência disso. Então são comportamentos que muitas vezes eles vêm em casos de pessoas que precisam de um acompanhamento psicológico, muitas vezes também de psicoterapia, né, para que se tenha um tempo para conseguir equacionar isso. Quer dizer, o meu sentimento é esse e eu não vou, daqui a pouco, eu vou tomar consciência desse sentimento e a partir disso eu não vou mais precisar minha fome, minha sensação de não vou precisar mais comer compulsivamente porque o comportamento compulsivo vai diminuir de frequência. E existem vários comportamentos compulsivos e um deles pode ser da alimentação. Ou até a própria bulimia, anorexia, vigorexia. Que são problemas seríssimos. Nós dentro da nutrição, nós não temos uma efetividade em relação a tratar isso sem ter a psicologia Precisa de uma equipe multidisciplinar para tratar essas questões. Sempre é necessário. Porque como isso remete, conforme o Felipe falou, a relação sentimento, eu não tenho como lidar com isso. Eu sei o que é importante. Eu sei que aquele indivíduo, por exemplo, pode estar desnutrido, ou aquele indivíduo pode estar obeso, ou aquele indivíduo pode ter um comportamento alimentar inadequado e comer de diversos ou tipos de alimentos diferentes. O que eu tenho que pensar é que o alimento é prazer. E buscar nesse alimento não somente o prazer, mas buscar nesse alimento a saúde. Utilizar o alimento como instrumento de saúde. E isso, voltamos a falar, né, Felipe? Isso aí tem a ver com a consciência alimentar. Geralmente as pessoas não fazem isso, Andressa. O que as pessoas fazem? Elas sentam na mesa, dependendo do tempo que levaram para comer, dentro da fome fisiológica, elas sentam na mesa, elas não respiram. Elas simplesmente pegam aquele garfo e aquela não faca mastigam, e não sentem, né, e aí isso já retarda a saciedade em relação à função cerebral que é mediada pelo hipotálamo. Eu vou ter, isso vai diminuir a minha sensação de saciedade e eu vou comer sem pensar. Então eu preciso respirar. Eu sempre digo que a respiração ela é essencial. E se eu quero buscar alguns prazeres alimentares, não tem problema, desde que eu tenha consciência disso e faça disso um comportamento, às vezes, não fazer com frequência. Eu não sei, tem alguns alimentos, nós já falamos que alguns alimentos nos causam uma sensação mais de prazer, né, Felipe? O chocolate, por exemplo, professora, já que a senhora tocou nesse assunto, ele realmente nos dá essa sensação de bem-estar, de felicidade ou é um mito? Eu não diria de felicidade, tem pessoas que gostam muito desse alimento. O que o chocolate tem? O chocolate tem triptofano, que é um precursor da serotonina. A serotonina nos deixa bem. Por exemplo, a respeito dos doces, as pessoas gostam muito de comer doce. Isso que eu acho que eu diria, o mal do século, o mal dos séculos é o açúcar em todos os sentidos. Mas por que eu gosto do açúcar? Primeiro que é inato do ser humano, o doce. Então eu vou estimular. Consequentemente, tem toda uma parte metabólica que não cabe aqui. Então aquilo vai ser prazer. Só que eu posso comer o doce, mas eu tenho que ter esse sentimento. E além do chocolate, eu tenho vários outros alimentos que podem me dar essa sensação de bem-estar. E a gente sabe que lá no finalzinho da tarde, para a maior parte das pessoas, há uma redução da serotonina. Então eu devo consumir alimentos que aumentem essa serotonina. Eu tenho que usar esses precursores. Você falou do chocolate, eu tenho amendoim, eu tenho as nozes, as castanhas, até o queijo tem triptofano. Então, comendo um alimento desse, ele vai ser precursor e eu vou gerar esse bem-estar. Eu, de novo, usar o alimento em meu benefício. Só que eu tenho que ter consciência disso, né, Felipe? É importante a gente usar o alimento com consciência. E respirar antes de comer, eu acho que é o principal, né, Felipe? Sim. Se eu respiro, eu paro. Quando você fala da ansiedade, né, Felipe? Se eu respirar, eu vou diminuir a minha ansiedade. Não tem que trabalhar o processo de respiração. Aí já entra a fisioterapia, já entram outras questões aí bem importantes.
Tá certo, eu gostaria de agradecer vocês por essas informações. A gente pode ver que a alimentação realmente ela é muito mais ampla, né? Como a gente já havia comentado antes, existem várias questões envolvidas, os sentimentos, também o comportamento e esse cuidado que vocês falaram, né? Que a gente tem que sempre ter, então, para ter uma alimentação mais saudável, uma vida mais saudável. Muito obrigada pela participação. Obrigada. Obrigado. O programa Saúde em Foco fica por aqui. Lembrando que se você quiser acompanhar a nossa programação, basta acessar o YouTube no canal Unifra Online. Nos vemos na próxima semana. Até lá!